Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12, diz assim. Todos acharam? Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com eles, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram um leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles ali arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Eu queria pedir que alguém sentisse o desejo, pudesse orar nesse instante, pedindo que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, olhando a questão da imersão na missão que Deus tem para nós. Quem sentiu o desejo, nos eleve a Deus em oração nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui como corpo estamos reunidos diante de Ti, Senhor, para que o Senhor nos leve mesmo a compreender a missão. Nós façamos as nossas vidas, ó Pai, com missão integral. Abre os nossos entendimentos, o Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco, para que nós saibamos, Pai, verdadeiramente qual é a nossa missão na terra, como igreja. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, Pai, abre nossos entendimentos, nosso coração, nossos ouvidos espirituais, Pai, para que nós possamos entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, o que o Senhor quer de nós em missão. Amém, Jesus. Amém. Quantos aqui que vão no cinema? Levanta a mão aí, gente. Tudo isso? Olha. O título dessa missão, para mim, se eu tivesse que dar um título, ele estava muito relacionado a esses filmes que passam, sabe, de ação, hoje em dia. Assim, eu estou naquela fase que eu tenho mais passado que futuro. Então, assim, quem faz sucesso hoje na televisão, assim, nos cinemas, com essas aventuras, assim? Na minha época era Sylvester Stallone, né? Arnold Schwarzenegger e mais alguns outros aí. Quem que faz sucesso hoje aí? Quem? Vin Diesel, ó, o pastor deu a dica. O pastor manja de cinema, gente. Ó, que é isso? Quem mais? Capitão América. Minha irmã, isso é da época do meu pai. E eles pegaram, repaginaram, né? Quarteto Fantástico, né? Isso é da época que a minha sogra era jovem. Quarteto Fantástico. Uma brincadeira, gente, mas se eu tivesse que dar um título para essa missão, para essa pregação, eu daria assim: 4 homens e uma missão. 4 homens que tinham um objetivo. 4 homens que tinham uma tarefa. 4 homens que tinham uma responsabilidade a cumprir. E a tarefa, a responsabilidade desses 4 homens era justamente de levar um paralítico e colocar ele na presença de Jesus.
quando a gente olha isso, a gente começa a perceber que a responsabilidade desses 4 homens, a missão desses 4 homens, tem muito a ver com a imersão na missão que nós temos que fazer. Ou seja, a missão desses 4 homens tem muito a ver com o objetivo e a missão que nós hoje temos de pregar o Evangelho. De levar a palavra do Senhor. De pegar o paralítico, o carente, o necessitado, o desesperado e colocá-lo também na presença do Senhor. Colocá-lo diante do Senhor. Mas o que esses 4 homens, eles fizeram para dar certo a missão deles? Que eu e você aqui em 2016, no dia 24 de julho, na igreja nós podemos olhar para esses homens que a Bíblia não fala nem o nome deles, mas que efetivamente eles cumpriram a missão de uma maneira tremenda. O que a gente pode ter de ideia? Quais os exemplos que eles nos dão em que nós vamos ter que aplicar nas nossas vidas, porque eu entendo que a imersão é individual na missão, então é para nós olharmos para dentro de nós, aquilo que eles nos dão de exemplo e vão fazer com que a gente cumpra a missão que Deus nos deu. Aqueles homens foram bem-sucedidos no cumprimento dessa missão. E a primeira coisa que eu queria aqui destacar é que eles foram bem-sucedidos porque eles venceram o individualismo. Se nós quisermos ser bem-sucedidos no cumprimento da missão e imergir dentro dela, nós temos que entender e vencer o individualismo. Olha só, 4 homens diferentes. Mas aqueles 4 homens, ele descobriu uma regrinha que parece que a nossa igreja se esqueceu há muito tempo, gente. E parece que é uma regrinha simples. E quando a gente está lá no campo, vivendo essa realidade, onde o cara chega desesperado para pedir uma ajuda, e muitas vezes você não tem, não pode fazer nada, a gente tem que entender essa palavra de vencer o individualismo. Há anos atrás eu cheguei de madrugada, vim de viagem, passei num desses sacolões em Capão Bonito, peguei um monte de resto de verdura e legume, estava no inverno, eu falei, vou fazer um sopão. E aí nós fizemos um sopão, só que as irmãs da igreja da cozinha são sempre uma benção, né? Elas vão cozinhando e papeando, né? E não tem horário para elas. E ainda mais para nós lá, porque o relógio é um mero objeto decorativo na parede, né? Não tem esse problema. E aí quando nós olhamos para o relógio, era 15 para as 11, quando o sopão ficou pronto. 11 da noite. E aí eu falei, bom, vamos pôr na combosa e vamos ir para dentro da comunidade, entrando dentro desses barracos e dando a sopa. E, gente, aquela foi a minha primeira experiência de ver que fome e frio devasta com o ser humano. É terrível você ver uma pessoa passando frio e com fome. E foi interessante porque em uma das casas que eu entrei, encontrei um rapaz de 26 anos. O rapaz não falava 2 palavras sem perder a respiração. Com um problema sério de doença respiratória por causa de trabalhar muito tempo nas plantações de tomate. E eu acabei de atender aquela família e fiquei assim, chateado. E eu saí, falei, pô, mas aquele rapaz está muito mal, ele não tem nenhum remédio. E ele me falou lá o nome do remédio que ele precisava, tal, só que o horário estava adiantado. Mas nós também não tínhamos dinheiro para comprar. E eu tive aquela ideia, infeliz ideia, de dizer assim, não, vou ligar para São Paulo, para os irmãos que eu conheço, porque Deus vai mover o coração de alguém. Ele precisava de um remédio que chamava Aerolim. Não sei se alguém usa. E, gente, 00:30, olha a cabeça que eu tive. Vou ligar. Tocou o telefone, o primeiro que atendeu.
Pô, Marcelo, você não dorme, meu? Isso é hora de você ligar. Eu falei, irmão, eu estou com um problema aqui, o problema é complicado, um rapaz está ruim aqui. Não, Marcelo. Eu estava no meio do sono, rapaz. Liga amanhã de volta. Falei, vai ver que o irmão teve problema, né? Durante o dia, vou ligar para outro. Aí fui ligar para outro. Oi, Marcelo, o que aconteceu? Falei, irmão, estou com um problema aqui. Preciso de ajuda para a gente comprar um remédio e tal. Não, Marcelo, liga amanhã, antes das 5, porque à noite vai ter reunião lá na igreja e eu levo o seu pedido. Eu falei, irmão, você não entendeu, eu estou com um rapaz muito mal aqui. Não, mas é assim. Aí o outro atendeu e disse assim, não, Marcelo, você ligou para a pessoa errada. Liga para o irmão lá que é presidente da mesa diaconal que ele vai te atender. Gente, eu liguei por uns 8. E aí, o primeiro que me retornou, isso era de sexta para sábado. O primeiro que me retornou na terça-feira da semana seguinte. E ele disse assim, Marcelo, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Marcelo, a igreja liberou R$50 de oferta para você. Eu disse, irmão, agradece a igreja. Não precisa mais não. Ele falou, você já deu jeito? Eu falei, Deus deu. Avisa para a igreja que ele morreu domingo de manhã, eu enterrei, e certifica a igreja de que ele foi para o inferno, porque nós não tivemos como pregar o evangelho para ele. Avisa lá. Com a ajuda do outro, é mais fácil nós cumprirmos a missão e fazer aquilo que nós temos que fazer. Os irmãos muitas vezes não podem ir para o campo, mas nós estamos lá. E por isso que nós temos que desenvolver a ideia que nós dependemos uns dos outros. E em conjunto, nós vamos fazer a obra do Senhor. Esses 4 homens cumpriram a missão porque eles venceram uma coisa que parece que a gente não vence, que é o individualismo. Seja lá qual for o nosso quartel-general, se é no louvor, se é nos homens, nas mulheres, seja lá qual for, a nossa visão é que o nosso general é o mesmo. Nós temos um objetivo em comum, que é de levar os paralíticos, os necessitados, os carentes, até efetivamente a presença do Senhor. Vencer o individualismo, se a gente quiser ser bem-sucedido no cumprimento da missão. E quando a gente fala em imersão e missão, a gente tem que, sem dúvida alguma, entender que a gente tem que sair da nossa casca. A gente tem que sair do nosso mundinho. A gente tem que sair das nossas 4 paredes. Porque o mundo está aguardando com que a igreja faça a diferença que o Senhor falou que ela ia fazer. A gente tem que fazer isso. A gente tem que mudar a nossa atitude. Quando a gente vai para a imersão e missão, nós vamos ver que Deus nos deu o privilégio de participar daquilo que Ele quer e Ele está fazendo. E às vezes a gente acha que Deus tem que se adaptar a nós no trabalho dEle, mas na realidade é que é na missão dEle, nós que temos que nos adaptar àquilo que Ele quer que a gente efetivamente faça. Segunda coisa que foi muito legal, esses homens deram um exemplo tremendo. Eles foram bem-sucedidos porque venceram as diferenças. Gente, isso é tremendo. Principalmente para a gente que lida com várias igrejas, a gente pode ver isso. Hoje de manhã eu tive o privilégio de pregar numa igreja presbiteriana chinesa, lá no Ibirapuera. E esses 4 homens nos ensinam que para nós vencermos, nós temos que vencer. Para nós cumprirmos a missão, nós temos que vencer a diferença. Maior do que as diferenças que existiam entre aqueles 4 homens,
era a missão que eles tinham que cumprir. Pensa só, 4 homens, 4 pensamentos diferentes, 4 opiniões diferentes, 4 gostos diferentes, mas efetivamente eles estavam unidos em torno daquela cama. Eles estavam ali unidos em torno daquele paralítico. E maior do que as diferenças era a missão que eles tinham que cumprir. Se a gente usar a linguagem do futebol, se é Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, seja lá o que for, tudo isso é secundário. Porque, acima de tudo, nós temos que cumprir uma missão. A missão de levar o paralítico, os necessitados, à presença do Senhor Jesus. E é em torno dessa missão que a igreja deve se unir. Porque, assim, sempre existem diferenças e divergências. Mas nós temos que entender que, acima delas, existe a missão que o Senhor nos deu para cumprir. E é isso que faz diferença. Terceira coisa que eles venceram, gente. Eles venceram os obstáculos. Imagina só, 4 homens carregando um numa cama. E se aquele cara que estava deitado fosse mais ou menos assim, com o meu tamanhinho, com certeza aqueles caras estavam cansados, não estavam não? E a Bíblia não fala por quantos quilômetros que eles carregaram aquele homem. E de repente a palavra de Deus diz que eles chegam lá, próximo da casa, a casa entulhada de gente, aí eles param, olham, veem que está tudo cheio, tudo lotado. Aí com certeza, mas gente, isso tem, não é de Deus, né? Mas às vezes tem um que olhou e disse assim, sujou. Não vai dar para levar ele até lá. A casa está cheia, está lotada. Aí um chegou e diz assim, não, vamos usar os métodos que a gente tem, né? Para poder colocar ele na presença de Jesus. Vamos mandar alguma coisa para ele. Meus irmãos, tem hora que na imersão de missão e para fazer diferença na vida das pessoas, os métodos convencionais e tradicionais, eles não são eficientes no cumprimento da missão. E olha, gente, subir no telhado foi uma ideia tremenda que aqueles homens tiveram. Hoje já seria, eu imagino naquela época, o que eles não fizeram. Um chegou e disse assim, não, vamos mandar um bilhetinho, né? Faz um bilhetinho, ó, Senhor Jesus, estamos carregando ele aqui, o cara é pesado, nós temos que colocar ele na sua frente, né? Gente, a imersão na missão tem urgência, não dá para esperar. Imagina que são 85 mil pessoas morrendo por dia, em média, indo para o inferno, porque a igreja não tem cumprido com seu papel e feito a diferença que precisava fazer no mundo, gente. O outro deve ter dito assim, não, vamos pedir licença, né? Gente, a casa cheia, não cabia um mosquito, como é que vai entrar 4 carregando um, né? Dá licença, dá licença, dá licença. Por isso esses métodos tradicionais, às vezes, falham no cumprimento da missão. E quando eles falharem no cumprimento da missão, está na hora de a gente chamar a responsabilidade para nós. E por amor a Jesus, cumprir a missão que Ele nos deu, gente. Mas eles venceram outra coisa que é tremenda hoje nos nossos dias. Venceram a opinião pública. Não, para pensar, você é um dos 4. Vocês estão lá, a casa cheia, não tem como entrar. Um cutuca assim, diz assim, já sei. Aí você diz, sabe o quê? Já sei como colocar ele lá. Ele, de que jeito? É simples.
A gente sobe no telhado, abre o telhado e põe o cara lá dentro. Aí você vai dizer assim, o quê? Eu subi no telhado carregando ele? O que é que os outros vão dizer de mim? Não, eu não. Isso eu não faço não, gente. Quando nós abrimos a igreja para esse pessoal do assentamento vir e participar, todo mundo achou que a gente era louco. Teve gente que disse que eles iam armar uma barraca dentro da igreja e iam tomar posse da igreja. Se nós quisermos ser bem-sucedidos no cumprimento da missão e na imersão dentro da missão, gente, nós temos que vencer a opinião pública, especialmente a evangélica. Confesso aos irmãos que eu tenho subido no telhado. E quantas vezes a gente tem sido taxados de moleques, de sem compromisso, simplesmente porque nós usamos uma metodologia diferente. Tem sido um privilégio receber o Adalberto lá e trabalhar com ele. Porque é um tempo onde nós estamos dando oportunidade, subindo no telhado, por amor a Jesus, trabalhando na vida dele, para que a diferença que Deus quer que faça, a gente atinja. E quantas outras pessoas nós temos visto também subir no telhado? Se nós quisermos ser bem-sucedidos, nós temos que ter coragem de subir no telhado, de enfrentar a opinião pública, especialmente a evangélica, vencer os métodos tradicionais e cumprir a missão que Deus nos deu. Imergir dentro dela para fazer a diferença. Mas, gente, tem outra coisa. E isso aqui é demais que esses 4 homens venceram. A mentalidade capitalista que existe dentro da igreja. Capitalista é do capeta mesmo. Imagina só, gente, um telhado foi quebrado. Já parou para pensar nisso? Não. Telhado foi construído há 50 anos atrás. O bisavô do pastor fundador da igreja está vivo, está aí. No telhado ninguém põe a mão, não. Paralítico, da porta para fora. Não é assim? Não é essa a realidade? Gente, aqueles 4 homens fizeram uma conta que a igreja se esqueceu há muito tempo, gente. Matemática simples. E é a seguinte, entre um telhado quebrado e um paralítico salvo para o Senhor Jesus, que se quebra o telhado. E quando a gente faz isso, é aí que a gente emergiu dentro da missão. Mas parece que a realidade é essa, paralítico sempre tem convosco aí. No telhado ninguém põe a mão. Essa é a realidade. Quer ver como é assim? Quem já viu aqui caminhão de mudança seguir enterro? Alguém já viu? Homem rico, cheio de posse e tal, morreu. E um caminhão de mudança seguindo ele para levar embora. Já viram isso? Já viram um homem, criador de gado, rico, tudo, morreu e a boiada seguindo o enterro? Gente, da mesma forma como um caminhão de mudança não segue enterro, uma boiada não entra no céu, mas um paralítico salvo por Senhor Jesus, esse entra. E é aí que, na realidade, a igreja faz diferença e é a igreja. Me lembro de um projeto aqui em Santo Amaro, quando eu morei um tempo numa igreja, que a igreja não tinha criança. E aí o pastor queria as crianças. E eu disse, pastor, a sua filha dá aula aí na periferia numa escola, vamos começar a buscar as crianças e trazer aos domingos. E aí começou. E aí começou 1 carro, 2 carros, 3 carros. Aí o pessoal já começou a ficar meio assim. Aí chegou um belo dia, o pastor pegou e virou assim, gente, nós vamos comprar um ônibus daqui 3 meses para trazer as crianças. Pronto, aí
As senhoras se levantaram contra o pastor e disseram: que isso, pastor? Nós estamos há 25 anos para comprar uma Kombi, o senhor quer em 3 meses comprar um ônibus? Não, pastor, isso não pode. É muita criança. E, gente, depois de 3 meses, ele foi lá e comprou o ônibus. E foi interessante, porque tinha um irmão diácono abençoado, que ele dirigiu o ônibus. E eu lembro que no culto da manhã, assim, 10 para as 9, parece que ele cronometrava para parar na porta da igreja. Aquele tempo tranquilo e quieto de oração matinal, logo cedo ele abria a porta e ele ia 70, 80 crianças correndo pelo corredor da igreja. E eu olhava para a cara dele e falei: tu vai ouvir, velho. Tu vai ouvir. E aí a turma chegava e dizia assim: pastor, a molecada está riscando lá todo o salão da mocidade com as paredes, pastor. Pastor, a molecada está subindo no banco, vai quebrar todos os bancos. Pastor, passou um furacão lá no banheiro, eles não sabem usar o banheiro. E aí aquele pastor com calma, ele dizia: gente, se sujar a parede, a gente vai lá, compra uma lata de tinta e pinta. Se quebrar o banco, a gente pede para o irmão marceneiro e abençoa a vida dele para ele poder consertar. Se eles sujarem o banheiro, a gente vai lá e limpa. Porque tudo isso aí vai ficar. Mas uma criança dessa sendo salva para o Senhor Jesus, é aí que a gente cumpre a missão e faz diferença. Aqueles 4 homens venceram essa mentalidade capitalista que muitas vezes tem dentro da igreja. Mas eles também venceram o cansaço e o medo. Porque gente subir no telhado carregando se caísse, não ia ter que curar não, ia ter que ressuscitar. Não é não? O negócio era mais complicado um pouquinho. E qual é a visão daqueles 4 homens quanto à cura? Qual é a visão que aqueles 4 homens estavam tendo? O texto diz que começou um tititi ali, Jesus perdoando, Jesus curando. E o que acontece com quem cumpre a missão? Quando você vai na imersão e você entra na missão do Senhor e você é participante dela, quem cumpre essa missão, a primeira coisa é ver a bênção de um lugar privilegiado. Não é nem de geral e nem de arquibancada, e sim de uma numerada cativa. Imagina aqueles 4 homens estavam lá em cima, olhando para baixo, tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida daquele homem. E a segunda coisa que a gente pode ver é que quem cumpre a missão, volta para casa trazendo seus feixes. Tem um versículo que diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com alegria e júbilo, trazendo seus feixes. Gente, eu imagino a volta daquele homem com a cama nas costas e aqueles 4 homens que carregaram ele, a felicidade deles, por ele ter sido perdoado, por ele ter sido restaurado pelo Senhor Jesus. Mas olhando a questão da imersão na missão, tem uma pergunta para mim e para você hoje, que eu queria que você saísse daqui respondendo para o Senhor. Quem está na cama hoje? A igreja está na cama hoje? Eu e você estamos na cama hoje? Estamos. E, gente, da mesma forma com que um cego não guia outro cego, um paralítico não leva outro paralítico à presença de Jesus, não. Eu só quero mais 5 minutos, gente, para explicar isso. Qual foi a primeira coisa que eles venceram? Foi o individualismo. Foi aquilo que eles venceram. Quem não vence o individualismo está preso na paralisia da indiferença. Mas o que é isso? É simples, gente. Domingo nós somos felizes, gente. Sorriso de uma orelha a outra, felizes, abençoados,
Chega segunda-feira, o tempo fecha, chove, esfria, a gente vai para o ponto do ônibus, o ônibus vai parar, tem uma poça d'água, ele joga tudo na gente, a gente fica revoltado, e a gente vai trabalhar, e aí a gente chega lá no nosso andar, no nosso prédio, chama o elevador, a porta se abre, e a gente dá de cara com uma mocinha, assessorista, chorando, às 7h30 da manhã, porque ela é segunda-feira, ela chegou sexta-feira na casa dela, o pai estava bêbado, querendo bater na mãe, ela entrou no meio da conversa, o pai falou que ia matar ela também, mandou ela embora de casa, e ela está desesperada, porque ela saiu de casa na sexta, não tem notícia da mãe, e ela foi para uma casa da tia, ninguém conseguiu falar, e ela está lá trabalhando, e o elevador chega no nosso andar, e simplesmente a porta se abre, e a gente sai e vai embora. E aí a gente vai trabalhar na nossa mesa, chega um garoto, office boy, pai morreu, a mãe empregada doméstica, com 2 irmãos, ele com salário atrasado, desesperado para ajudar a mãe a criar os irmãos e ajudar na manutenção da casa. Ele está lá precisando de ajuda e de apoio, ele vai na sua mesa, entrega os envelopes dele, e muitas vezes a gente sabe da situação dele, e a gente pega o envelope e vira as costas para ele. E olha que ele não teve um culto como nós estamos tendo, não. Se nós estamos agindo assim, gente, nós estamos presos na paralisia da indiferença. O que a gente no campo missionário tem sentido e vivido, que muitas vezes nós estamos como o sacerdote e o levita. Nós vemos e passamos de largo. Passamos de longe. Não queremos nos envolver com tudo isso. E tem uns, gente, tem uns irmãos que são bênção mesmo. Porque tem uns ainda que quer dar justificativa espiritual para o problema do outro. Já viram isso? Então ele diz assim, isso é o salário do pecado. Isso é o resultado de uma vida promíscua. Ou ele diz assim, se tivesse na bênção. Meu irmão, mas como ele vai estar na bênção se você não prega? Como ele vai estar na bênção se você não fala? Como ele vai estar na bênção se você não leva a mensagem de salvação e transformação para ele? E aí domingo, gente, a gente vem todo mundo para a igreja. E a gente vem cantar, vem ler. E, gente, a gente vem cantar um monte de mentira, gente. Mas não é que a letra do hino é mentirosa, não. É que muita coisa que a gente canta, a gente não vive. Às vezes a gente canta que ama, que ama, que ama, que tudo é do Senhor. A gente tem uma necessidade no campo missionário e a gente vê a pessoa morrer. Quando a igreja demonstra o amor dela para com as pessoas. A dor do outro não significa mais nada para mim, não. Versículo de amor ao próximo eu já tirei da Bíblia. Porque muitas vezes aquilo que a gente tem visto é o seguinte, que eu quero a bênção. Eu quero participar na realidade do bônus e não do ônus. O ônus deixa para esses missionários doidos que abandonam a vida e vão viver essa realidade para atender uma comunidade desse jeito. O ônus deixa para eles, porque nós queremos na realidade o bônus de tudo aquilo que está acontecendo. Muitas vezes o que acontece é assim, eu quero a bênção, mas eu não quero o dono da bênção. Eu quero o céu, mas eu não quero o dono do céu. Eu não quero ter relacionamento com ele. Gente, aqueles 2 ladrões que foram crucificados com Jesus, na verdade, cada um fez uma oração. Só que um fez uma oração impossível de ser respondida, que muitas vezes nós fazemos. Que é salvação sem Salvador.
Porque eu vou ter que ser um crente fiel. Eu vou ter que ser dizimista, ofertante, estudioso da palavra. A necessidade do carente tem que doer na minha vida. Eu vou ter que respeitar minha mulher. Eu vou ter que ser fiel ao meu marido. Quando eu chegar lá na minha faculdade, não tenho como ir lá para os happy hour da vida para tomar umas com os caras e falar um monte. Muitas vezes, aquilo que a gente tem visto e aquilo que a gente tem sentido é justamente isso. Que a gente quer salvação sem Salvador. Porque Salvador dá trabalho, gente. E muito trabalho. E se você está assim, você está preso na paralisia da indiferença. E um paralítico não leva outro paralítico à presença de Jesus, não. Mas qual foi a segunda coisa? Eles foram bem-sucedidos porque venceram as diferenças. Quem não vence a diferença está preso na paralisia da discriminação. Gente, mas tem isso na igreja? Gente, tem. Na segunda gravidez da minha mulher, ela teve um problema de gestação com gêmeos e tinha um no útero e um na trompa. E ela passou muito mal, até ter que fazer uma cirurgia de urgência. E eu saía para pregar carregando a minha filha mais velha. E eu me lembro uma vez que eu estava sentada no púlpito, olhando ela sentada no primeiro banco, chegou um casal e a mulher disse assim: que garotinha linda. Aí o marido virou para ela e disse assim: ela é bonita, mas pena que não vai dar em nada. Filha de missionário vai ser o quê? Gente, não anda com o irmão fulano de tal assim que ele não se arruma bem, não se veste bem. Deixa ele de lado. Ou às vezes a gente tem aquele irmão que não fala o português correto, não tem aquele esclarecimento, mas ele é aquele que senta no último banco e sustenta a igreja em oração e em testemunho. Mas às vezes a gente não valoriza ele. A gente tem lá na frente um que é um sepulcro craiado, porque ele tem uma aparência bonita e tem um português bom. Tive uma experiência dessa lá quando eu cheguei, encontrei um senhor de 79 anos na igreja. Na primeira igreja que eu cheguei, tinha uma mulher pregando no domingo, uma irmã, a filha dela de 3 anos, e esse senhor de 70 e poucos anos lá no fundo. E eu cheguei lá para conhecer ele, sentei no banco do lado dele e falei: posso conversar com o senhor? Ele falou: pode, meu filho. E eu olhei para o chão, uma das coisas que me chamou a atenção, que era de vermelhão. E ali onde ele sentava, a coloração era totalmente diferente. Eu disse: poxa, mas o senhor senta sempre aqui? Ele falou: todo culto. Eu ando 7 quilômetros a pé da minha casa até aqui e volto, de manhã e de noite. E às quartas-feiras à noite para o culto. E só tem o senhor e a irmã ali que está falando? Ele falou: é. Eu falei: o que tem a ver esse clareamento aqui, essa mudança de cor? E ele virou para mim e disse assim: olha, meu filho, isso é o resultado da soma do meu suor e das minhas lágrimas, que nós estamos orando há mais de 15 anos, pedindo que Deus envie alguém para nos ajudar a desenvolver esse trabalho. Gente, quanto dói o meu coração quando eu vou nas igrejas que conhecem a gente e eles dizem assim: já veio o Marcelo de novo para pedir. Se a gente está vivendo assim, gente, a gente está preso nessa paralisia da discriminação. E um paralítico não leva outro paralítico à presença do Senhor Jesus, não, gente.
E a última coisa para encerrar. Eu já me alonguei muito e eu já peço desculpa para vocês. A última coisa que eles venceram foram os. Eu vou começar de novo, gente. Tem problema. Eles venceram os obstáculos. Quem não vence o obstáculo está preso na paralisia do medo e da covardia. Mas o que é isso? Isso é simples, gente. Aqui dentro, nós somos todos rambos do Senhor. Parece que da porta para fora, a gente se torna um recruta zero. Aqui a gente faz de tudo. Aqui a gente amarra, desamarra, manda prender, manda soltar. Lá fora, não, lá fora a coisa é outra. Rapaz, se lá no meu trabalho todo mundo é ímpio, todo mundo fala palavrão, é tudo incrédulo. E às vezes o testemunho que eu dou não condiz com aquilo que eu deveria dar. Eu me tornei, na verdade, um agente secreto do Senhor para acompanhar o pessoal. Eu chego lá na minha turma, na faculdade, na escola, os caras da moda estão aí no mundo. Como é que eu sozinho vou poder fazer diferença? Eu tenho que mais é me juntar e deixar o grupo fazer a minha cabeça e eu andar de acordo com aquilo que eles fazem. Tem um versículo bíblico que diz assim, que eis que vos envio como ovelha no meio de quê, gente? Já pensou se fosse borboleta? Já pensou? Imagina só, você aí que faz faculdade ou escola, você levanta de manhã, vai para a escola, chega na escola, tem aquele café da manhã, está tocando aquele louvor que você adora, o professor vai dar aula de química, que você não entende nada do que o cara fala, antes ele pega a Bíblia, lê um versículo, faz uma oração, abençoa a sua vida, depois tem um intervalo, você vai para a cantina, toma o seu lanche, tem um guardanapo, lá tem um versículo bíblico que você vai ler e meditar, e chega no final do período escolar, você vai para o anfiteatro da escola e você é abençoado com uma devocional tremenda. É assim, gente? Não é, gente. Nós somos chamados para viver no meio de lobos. E no meio de lobos nós temos que ter coragem. Nós temos que ter coragem de subir no telhado, passar pelos obstáculos e cumprir a missão que o Senhor nos deu. Gente, tem um versículo que diz que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Eu não entendo muitas vezes a distância entre o nosso discurso e a nossa prática. E se nós estamos assim, nós estamos presos na paralisia do medo e da covardia. E um paralítico não conduz outro paralítico à presença do Senhor Jesus, não. Mas eu creio numa coisa. Eu creio naquele Jesus que perdoou os pecados daquele homem, que fez ele andar. É o mesmo Jesus que hoje está aqui para fazer cada um de nós sair com a nossa cama nas costas, para nós fazermos essa imersão em missão e fazer a diferença que Ele espera que a gente faça. Por isso eu gostaria de convidar você nesse instante a dobrar a sua fronte. Que pudesse ser um tempo onde você realmente pudesse se avaliar à luz da palavra, à luz daquilo que foi dito, não por mim, mas aquilo que você sentiu do Senhor. Eu queria nesse instante que você silenciosamente, você pudesse se colocar diante do Senhor. Se você se viu dentro de uma dessas paralisias que tem feito com que você não cumpra a missão, eu não quero saber qual é, ou inclusive se há alguma outra. Se você quer que eu ore pela sua vida, eu queria que você ficasse em pé, que
eu queria orar pela sua vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Você que está sentado, continue orando. Porque a minha oração é que o Espírito Santo de Deus mexa realmente com as nossas vidas. Eu creio numa igreja que é real, que emerge na missão do Senhor para fazer a diferença que o mundo espera que ela faça. Queria convidar você a sair do seu local e vir até aqui à frente, que eu quero orar pela sua vida. Pode subir aqui também. Os irmãos podem subir. Queria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui. Pode subir, gente. Saia do seu lugar. Venha até aqui à frente que nós queremos orar pela vida de vocês. Vocês que estão lá em cima, se puderem descer, desce para a gente estar orando pela vida de vocês também. Gente, eu creio num evangelho simples. Um evangelho que a gente faz com muita simplicidade e muito amor. E a gente vive isso e prega isso. Vamos orar. Vem aqui, Antônio. O pastor está tocando também, mas ele vai vir também para orar pela igreja que Deus colocou na mão de vocês. Nossa oração é que você entenda a necessidade de emergir na missão do Senhor. E que seja uma noite de transformação de vida, de postura. Seja, na realidade, uma noite onde o Espírito Santo realmente fale ao seu coração e que ele te incomode a viver uma vida diferente e viver em novidade de vida. Deus, nós queremos te agradecer porque o teu Santo Espírito fala. Nós queremos te agradecer porque o teu Santo Espírito fala aos corações. Senhor, eu não sei o que cada um aqui tem vivido. Mas eu sei, ó Deus, que da mesma forma com que aquele homem saiu da sua presença com a cama nas costas, a gente tem o privilégio de sair daqui hoje também felizes e com a nossa cama nas costas nessa noite, ó Pai. Sair daqui, ó Deus, para emergir nessa missão tremenda que é andar com o Senhor e fazer a diferença que o mundo espera que a gente faça. Senhor, obrigado porque o Santo Espírito fala aos corações. Ele traz transformação. Ele traz mudança. Ele traz, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Pai, eu não sei da vida de ninguém, mas eu quero te pedir que o teu Santo Espírito também abençoe a vida desses que estão em pé. E que cada um saia daqui, Senhor, tendo uma postura diferente. Como crentes em Cristo Jesus. Como pessoas que foram redimidas pelo teu sangue. Que vivam em novidade de vida. E que tenham, Senhor, prazer e vejam o privilégio que é andar em missão com o Senhor. Que essa igreja possa cada vez mais poder emergir nessa missão que o Senhor nos deu. Porque é aí que nós fazemos diferença. E é aí que o Senhor espera que a gente faça. Deus abençoe os pastores e os líderes dessa igreja. Que ela possa viver um novo tempo olhando para missões de uma forma especial. Que ela possa sentir a dor daqueles que estão lá em Apiaí. Que elas possam olhar com misericórdia e graça e também poder abençoar a vida daqueles que lá estão. Que o Senhor dê a visão do Senhor para a liderança. Abençoe esses pastores e abençoe essa comunidade. E a nossa oração em nome de Jesus. Amém.